Olha, às vezes o que falta realmente é um pouco de inteligência e talvez um pouco de perspicácia. Vamos lá. Eu falei de furto de filhos espirituais no canal. E falei, não, mas eles só podem... Os meus filhos espirituais só estão vinculados a mandamentos. É? Mas então por que eu não fui fazer a pregação? Então desde que eu falei de furto de filhos espirituais, isso era provavelmente em 2021, no mínimo agosto. Porque alguns meses depois houve a questão do argumento de morte espiritual, que foi depois da questão de filhos espirituais. O argumento de morte espiritual aí conferido pela nossa gloriosa Rádio Energia, não é mesmo? Então, daí eles falam morte espiritual, que aí eu coloco muito em xeque, porque há algumas questões bíblicas que meio corroboram essa questão de morte espiritual, ok. Independente se é verdade, se não importa agora. Mas eu faço uma interpretação de que não. A questão de morte espiritual é uma coisa que vai me impedir de fazer a pregação dos mandamentos. Ok. Mas eu tinha falado de furto de filho espiritual antes. Mas eles já tinham percebido que eu não tinha ido pregar. Desde 2020. Eu não tinha ido pregar sobre os mandamentos. E aí eles pegam e dizem assim, agora estão dizendo, não, mas então eles já consideravam que os filhos espirituais estavam vinculados só aos mandamentos. Porque se nós roubamos os filhos espirituais, dizem eles, é porque só se pode pregar os mandamentos para eles. Ok, por que eu não fui pregar então? Porque tinha algum motivo, lógico, mas era óbvio. Então tinha que ter vindo para mim e perguntar. Entendeu? Então, porque senão ficaria uma situação muito complicada, independentemente do motivo. Seja se fosse no caso ali que eu falo de pecado, para evitar que a pessoa saia da condição de pecado por ignorância, de achar que algum pecado possa ser cometido e no final ela não sabe que aquilo é pecado, portanto essa situação de pecado por ignorância. Ou seja porque simplesmente eu tenho medo de pregar, medo de causar escândalo, medo que as pessoas me ataquem. Por qualquer motivo, mesmo até, de repente, um pouco sobre a questão profissional lá, que já era o problema anterior. Ok. De qualquer forma, eles teriam que ter vindo a mim. Independentemente do motivo. Se fosse só o motivo ali de conflituosidade contra os outros. Mas esse eventualmente já era presumido. Mas então, justamente se tivesse outro motivo, era só vir para mim perguntar. Não quer dizer que eu tivesse falado tudo no canal. E como não tinha realmente. Não dá para presumir isso. Só porque o simples fato deles observarem que eu não fui fazer a pregação, alguma coisa está errada. Então, se eles estão tão ávidos para que eu faça a pregação, eles teriam que ter vindo até mim. Se eles não querem, melhor ainda, porque daí eles não vão reclamar. Né? E se eu fosse fazer a pregação, seria uma coisa mais espaçada, né? Uma coisa que eu ia buscar mais preparo espiritual, tá? Eu não seria atacado por causa disso. Falei, bom, a igreja não quer, deixar quieto. Não, mas ele falou de furto de filhos espirituais. Mas então como é que eu não fui pregar então? Se eu não fui pregar. O Alex falou de furto de filhos espirituais, que nós não podemos pregar. Eles interpretaram isso, eu não falei isso exatamente. Então ele diz assim, não, ele falou que nós não podemos pregar nada para essas pessoas, porque são filhos dele. Mas ele não veio pregar dos mandamentos? Mas eu pensei que a igreja não queria. E era justamente a presunção. E não queria mesmo, né? Não substituiu. Então não adianta. Justamente, volta de novo o argumento da substituição. Então, se ele não foi. Eles tinham que ter pensado. É por algum motivo. Ou conflituosidade argumentativa. Ou no caso ali, pecado por ignorância, que eles não iam pensar isso. Né? Até porque eu não falei, não importa, eles deveriam ter me perguntado. Era uma coisa muito íntima, eu achei que era melhor não falar em canal. Ou por esses dois motivos e outros, eventualmente, juntos. Ou só um, ou só outro, ou todos juntos e misturados. Eles não pensam isso. Eles pensam, não, mas ele não veio pregar. Então ele que venha. Nesse sentido, eles nem querem que a pregação seja feita. Não, mas ele falou furto de filhos espirituais. Mas então por que ele não veio pregar? Há algum impeditivo. O fato de eu não ter ido pregar, justamente, e o fato de eu falar de furto de filhos espirituais, não era exatamente uma proibição à igreja de fazer a pregação cristã, que eu nem posso proibir, cara. Que eu nem tenho o poder de proibir. Então, quer dizer, então, não. Aí que tá. Antes, talvez, até do argumento de furto de filhos espirituais, eu nem sei se eu presumiria isso como furto. Justamente porque é uma questão metafórica. Eu sei que a igreja tem o direito de fazer isso, de fazer a pregação em Cristo. Mesmo para os meus filhos espirituais. Óbvio que a igreja tem vamos dizer, esse direito. Agora, a Bíblia falou que era furto de filhos espirituais. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Não é que eu saí do ministério. É que o objetivo deles era que do início que eu fizesse filhos espirituais, eu saísse do ministério e depois eles pegassem para eles.
Mas esse era o objetivo, porque a Bíblia disse isso. E esse argumento só veio em 2021. A Bíblia falou isso, vamos dizer, nesse caso, então depois, né? Não depois da repressão, mas depois de eu saber dos mandamentos e tudo. A Bíblia falou isso sobre a questão de filhos espirituais. Não é um argumento que eventualmente eu usaria antes, porque eu nem saberia disso. Depois que houve esse argumento, eu falei, eles queriam me tirar da jogada. Não quer dizer que eu não tenha milhões de dúvidas sobre se os mandamentos devem ser falados, por isso que eu não fui. Não, mas ele falou que é fruto de filho espiritual. Não, então a gente só pode pregar dos mandamentos? Não é isso, é que eu não posso pregar. Eu sei que vocês não vão substituir. Aí tá, se vocês quisessem, vocês teriam feito a substituição. Então vocês não querem. Aí tá, nesse ponto pode haver argumentos com os quais eu concorde. Mas então, vamos dizer, não seria furto de filhos espirituais? Então, eu não sei. Eu estou falando isso porque a Bíblia falou. De qualquer forma, seria um pouco, porque eu discordaria da igreja, mesmo que eu não falasse dos mandamentos, e um monte de coisa. Então, aí tá. Para mim, é furto de filhos espirituais nos dois níveis. Seja se eu falasse dos mandamentos ou não. Se eu não falar dos mandamentos, continua sendo furto, porque não interessava outras coisas que eu falava contra a igreja, ou sobre a igreja, ou até sobre outros temas bíblicos. Então aqui é furto também, furto na questão de tirar da jogada. Então só isso, né? Eu acho, eu não era desinteressante apenas pela questão dos mandamentos para a igreja. Então fica mais esse complemento do canal. É a lógica. Então vocês sabiam que havia outro motivo, isso que eu estou tentando dizer. Mas o Alex falou de furto de filhos espirituais. Mas nós não vamos pregar dos mandamentos. Por que ele não veio? Porque tem algum motivo, né?